Você já sentiu que trabalha mais duro do que todos ao seu redor, mas de alguma forma continua para trás? Talvez seja o primeiro a chegar ao escritório e o último a sair, mas os resultados não condizem com seu esforço. Ou trabalha 12 horas por dia, enquanto seu colega trabalha 6 e é promovido, não você. Talvez esteja exausto, esgotado, mal dormindo, e vê outros prosperarem com o que parece ser metade do seu sacrifício. Se já se perguntou por que o trabalho duro não basta, se está cansado de estar cansado sem nada para mostrar, então esta história vai mudar sua forma de trabalhar para sempre. Porque houve um fazendeiro que quase destruiu sua vida trabalhando demais. Até que um encontro lhe ensinou a diferença entre esforço e estratégia. Fique comigo até o fim. Num vale agrícola, onde famílias cultivavam a terra há gerações, vivia um fazendeiro de 32 anos chamado Thomas. Thomas possuía uma modesta fazenda de 10 alqueires, herdada de seu pai. E Thomas acreditava numa coisa acima de tudo: trabalho duro. Todas as manhãs, Thomas acordava às 4 da manhã, antes do sol tocar o horizonte. Ele trabalhava seus campos com as próprias mãos, recusando-se a gastar dinheiro com ferramentas modernas. Meu avô fazia assim, ele diria. Trabalho duro é o único caminho honesto. Ele plantava cada semente à mão, regava cada linha com um balde, arrancava cada erva daninha sozinho. Do nascer ao pôr do sol, Thomas trabalhava. Suas mãos eram calejadas e sangravam, suas costas doíam constantemente. Mas ele usava a exaustão como uma medalha de honra. À noite, ele desabava na cama, cansado demais para comer direito. Cansado demais para passar tempo com sua esposa, Sarah. Ela o olhava com olhos preocupados e dizia: Thomas, você está se matando. Precisa haver um jeito melhor. Mas Thomas balançava a cabeça. Sarah, o sucesso exige sacrifício. Trabalho duro nunca falha. Eu só preciso trabalhar ainda mais. Os fazendeiros vizinhos observavam Thomas com uma mistura de admiração e pena. Aquele homem trabalha feito três, diziam eles. Se só o trabalho duro pudesse fazer alguém rico, Thomas seria um milionário. Mas a verdade era mais sombria. Apesar de trabalhar o dobro de horas que seus vizinhos, a fazenda de Thomas mal produzia o suficiente para sobreviver. Cada colheita era uma luta. Cada estação o aproximava da dívida. Suas safras eram medianas. Seu rendimento era medíocre. E o pior de tudo, ele não tinha tempo, nem energia, nem vida fora do trabalho. Ao lado da fazenda de Thomas, vivia um homem chamado Richard. Richard tinha a mesma idade, a mesma extensão de terra, e até começou com menos dinheiro que Thomas. Mas algo era diferente. Richard trabalhava das 8 da manhã às 2 da tarde, apenas 6 horas por dia. Ele usava sistemas modernos de irrigação, contratava ajuda temporária durante a colheita, e passava as noites lendo, relaxando e viajando com sua família. E de alguma forma, a fazenda de Richard produzia o dobro da de Thomas. Este fato assombrava Thomas todas as noites. Num verão brutal, uma seca atingiu o vale. A água tornou-se escassa. Cada fazendeiro enfrentava o mesmo desafio: como manter as plantações vivas com recursos limitados. Thomas decidiu trabalhar ainda mais. Ele acordava às 3 da manhã em vez de 4. Carregava baldes de água de um poço distante, fazendo 50 viagens por dia. Seu corpo gritava em protesto, mas ele continuava. Trabalho duro nunca falha, repetia ele para si mesmo, como uma oração. Enquanto isso, Richard simplesmente ajustou seu sistema de irrigação para fornecer água de forma mais eficiente durante as horas mais frescas, perdendo o mínimo de umidade por evaporação. No 15º dia dessa rotina exaustiva, algo dentro de Thomas se quebrou. Ele carregava seu 40º balde de água quando sua visão embaçou. Suas pernas fraquejaram. O balde escorregou de suas mãos, derramando água preciosa na poeira. Thomas caiu de joelhos, ofegante. Seu coração batia irregularmente. Sarah o encontrou ali, desmaiado entre as fileiras de plantações moribundas, exausto demais para sequer ficar de pé. As palavras do médico foram claras:
Senhor Thomas, seu corpo está entrando em colapso. Você está desidratado, com privação de sono e à beira de um ataque cardíaco. Se continuar assim, não verá a próxima colheita. Não por causa da seca, mas porque estará morto. Naquela noite, deitado na cama, com soro pingando em seu braço, Thomas olhou para o teto e sentiu algo que nunca havia sentido antes. Derrota. Não derrota da seca, não derrota das circunstâncias, mas derrota da percepção de que todo o seu sistema de crenças, o próprio alicerce de sua vida, poderia estar errado. Eu fiz tudo certo, ele sussurrou para Sarah. Trabalhei mais do que qualquer um. Sacrifiquei tudo. Por que estou falhando? Sarah segurou sua mão gentilmente e disse: Talvez, meu amor, o trabalho duro não seja a resposta. Talvez haja algo que você ainda não aprendeu. Aquela frase assombrou Thomas a noite toda. 3 dias depois, quando Thomas conseguiu andar, fez algo que seu orgulho o impedira por anos. Bateu na porta de Richard. Richard abriu com um sorriso surpreso. Thomas, soube do seu desmaio. Entre, por favor. Eles sentaram na varanda de Richard, de frente para sua fazenda próspera. Thomas olhou as colheitas verdes e saudáveis, o dobro da densidade de seus próprios campos em dificuldades. Sentiu uma mistura de inveja e curiosidade. Richard, Thomas começou, a voz humilde pela primeira vez. Preciso entender. Eu trabalho o dobro das suas horas. Dedico tudo à minha fazenda. Mas você trabalha metade do tempo e produz o dobro dos resultados. Como? Richard ficou em silêncio por um momento. Então, levantou-se. Venha, vou te mostrar algo. Eles foram até o galpão de ferramentas de Richard. Richard pegou 2 machados, um velho e cego, outro afiado e reluzente. Thomas, imagine 2 lenhadores competindo para derrubar árvores. O primeiro lenhador balança seu machado por 12 horas seguidas, sem parar, sem descansar. Ele acredita que mais esforço significa mais árvores. Richard entregou o machado cego a Thomas e apontou para um tronco grosso. Experimente. Thomas balançou o machado. Ele ricocheteou, mal fazendo um amassado. Ele balançou de novo e de novo. Após 10 golpes, ele respirava com dificuldade, e o tronco tinha um corte superficial. Richard pegou o machado afiado e deu um golpe. Ele cravou fundo na madeira. Mais 3 golpes, e o tronco se partiu em 2. O segundo lenhador, Richard, continuou. Trabalha por 10 horas, mas a cada hora ele para por 10 minutos para afiar seu machado. Seu concorrente zomba dele. Você está perdendo tempo, continue balançando. Mas no final do dia, o segundo lenhador cortou o dobro de árvores. Richard olhou Thomas nos olhos. Você é o primeiro lenhador, meu amigo. Você tem balançado um machado cego por anos, perguntando por que suas mãos sangram, mas a árvore não cai. Richard guiou Thomas por sua fazenda, explicando 3 princípios. Primeiro, sistemas em vez de esforço. Não carrego água em baldes. Instalei um sistema de irrigação por gotejamento que entrega água direto às raízes, com desperdício zero. Custou dinheiro inicialmente, mas agora funciona automaticamente enquanto durmo. Você passa 6 horas carregando água. Meu sistema faz o mesmo trabalho em 10 minutos. Segundo, foco em vez de correria. Cultivo apenas 2 culturas que prosperam em nosso solo. Você cultiva 5 culturas diferentes, espalhando sua atenção. Eu domino 2 coisas. Você luta com 5. Eu produzo excelência. Você produz mediocridade. Terceiro, o descanso faz parte da estratégia. Meu cérebro está fresco todos os dias porque durmo 8 horas. Faço exercícios e tiro pausas. Eu tomo melhores decisões. Percebo o problema cedo. Inovo. Você está tão exausto que não consegue pensar direito. Você comete erros que custam mais tempo para consertar. Richard colocou a mão no ombro de Thomas. Thomas, você não está falhando porque não trabalha o suficiente. Você está falhando porque só sabe trabalhar duro. Há uma diferença entre movimento e progresso, entre estar ocupado e ser eficaz. Ele apontou para os campos.
Trabalho duro é a base. Eu respeito isso. Mas trabalho duro sem estratégia é apenas sofrimento. É hora de afiar seu machado. Thomas voltou para casa naquela noite com a mente cheia de perguntas e o coração cheio de algo novo: esperança. Pela primeira vez em anos, ele não correu imediatamente para seus campos. Em vez disso, sentou-se com Sarah e um caderno. Me ensine a pensar diferente, ele disse. Na manhã seguinte, Thomas fez algo radical. Ele trabalhou por 4 horas. Depois parou. Usou esse tempo para pesquisar sistemas de irrigação. Visitou o escritório agrícola local. Conversou com fornecedores. Ele fez um plano. Em 2 semanas, ele vendeu um trator velho que nunca usava e comprou um sistema básico de irrigação por gotejamento. A instalação levou 3 dias, mas, uma vez funcionando, seu tempo de entrega de água caiu de 6 horas por dia para 20 minutos. O tempo que economizou, investiu em melhorar seu solo, estudando padrões de cultivo e realmente planejando em vez de apenas reagir. Thomas reduziu suas variedades de culturas de 5 para 2, as que melhor cresciam em seu solo e vendiam pelo preço mais alto. Em vez de ser medíocre em 5 coisas, ele se tornou excelente em 2. Ele contratou o filho adolescente de um vizinho para ajudar durante a alta temporada, pagando-lhe justamente. Thomas percebeu que 1 hora de planejamento estratégico criava mais valor do que 10 horas de trabalho sem rumo. Mas a mudança mais profunda não foi em sua fazenda, foi em sua vida. Pela primeira vez em anos, Thomas jantou com Sarah. Eles conversaram, riram. Ele tinha energia para brincar com seus filhos. Começou a se exercitar nas manhãs, o que o tornou mais forte e mais focado durante o horário de trabalho. Seus amigos notaram: Thomas, você está trabalhando menos, mas parece mais saudável, mais feliz. Thomas sorria e dizia: estou trabalhando de forma mais inteligente. A verdade, ele percebeu, é que a mente não funciona bem quando está exausta. 6 meses depois, veio a nova colheita. Os campos de Thomas, agora com irrigação eficiente e manejo cuidadoso, produziram 40% a mais que seu melhor ano anterior. Não por trabalhar mais, mas porque cada hora era estratégica, focada, eficaz. Ele trabalhava 7 horas por dia em vez de 15. Contudo, essas 7 horas rendiam mais do que as 15 antigas. Uma noite, Richard foi visitar. Caminhou pela fazenda transformada de Thomas. Ele aprovou com um aceno. Você aprendeu a lição, amigo. Agora, não é só um trabalhador árduo, é um trabalhador inteligente. Thomas apertou a mão de Richard. Obrigado por me mostrar que há mais de uma forma de construir algo grandioso. A história de Thomas não é só sobre agricultura. É sobre cada pessoa que crê que sofrimento é igual a sucesso. Que se não está esgotado, não está se esforçando o bastante. Aqui está a verdade, que nossa cultura não conta. Trabalho duro é essencial, mas não é suficiente. As pessoas mais bem-sucedidas do mundo não trabalham mais horas. Elas trabalham as horas mais inteligentes. Lembre-se de 3 coisas. Primeiro, antes de trabalhar mais, pergunte se há um sistema que possa trabalhar de forma mais inteligente. Não carregue água em baldes se puder construir uma tubulação. Não faça manualmente o que a tecnologia pode automatizar. Não use força bruta onde a estratégia pode resolver. Segundo, o foco supera a correria. Pare de tentar fazer tudo. Escolha 2 ou 3 coisas que geram mais valor e se torne excelente nelas. Maestria em poucas áreas supera a mediocridade em muitas. Terceiro, o descanso não é o oposto da produtividade. É parte dela. Uma mente cansada comete erros caros. Uma mente descansada vê oportunidades. Você não pode pensar estrategicamente quando está operando no limite. Então, aqui está seu desafio. Olhe para seu trabalho esta semana. Encontre a tarefa em que você gasta mais tempo. Pergunte-se: existe uma forma mais inteligente de fazer isso? Um sistema que eu poderia construir? Uma ferramenta que eu poderia usar?
Uma pessoa a quem eu poderia delegar? Em seguida, tire uma tarde, apenas uma, para implementar um sistema mais inteligente, em vez de apenas trabalhar mais. Porque Thomas aprendeu, e você precisa saber. Você não é uma máquina projetada para funcionar até quebrar. Você é um humano com uma mente brilhante, capaz de criar alavancagem. Pare de balançar o machado cego. É hora de afiá-lo. Se esta história tocou você, se você tem se esgotado, dê um like neste vídeo. Compartilhe com alguém que precisa de permissão para trabalhar de forma mais inteligente, não apenas mais arduamente. Deixe um comentário. Qual tarefa você vai otimizar esta semana? Vamos compartilhar estratégias e aprender uns com os outros. Voltarei na próxima semana com outra história para transformar como você pensa sobre sucesso. Até lá, lembre-se, a estratégia vence o esgotamento. Sempre. Seu melhor trabalho acontece quando sua mente está afiada, não quando seu corpo está quebrado.